Olá, seja bem-vindo ao curso de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita, o AVSEC. Estamos na sexta aula e essa sexta aula vai tratar de terrorismo. Então, vamos aí ao assunto da sexta aula do curso AVSEC. Bom, o terrorismo é um assunto que, obviamente, faz toda a diferença nesse plano de AVSEC, né? A boa parte das ameaças que são feitas, boa parte dos atos de interferência que são realizados contra a aviação, como a gente já viu naquele pequeno histórico, foi realizado por grupos terroristas. Então, vamos entender dentro dessa literatura que existe sobre o terrorismo, sobre aprender com esses exemplos que já ocorreram, algumas informações para que a gente possa executar melhor as nossas atividades de segurança da aviação. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, o que é terrorismo, efetivamente? Qual a definição de terrorismo? Eu lembro que há pouco tempo atrás no Brasil discutia-se a classificação de terrorismo dentro da Lei de Segurança Nacional, o que era um ato terrorista, se era um ato criminoso comum ou se devia ser algo um pouco mais pesado. Nós passamos por essa discussão há pouco tempo atrás no Brasil. Mas vamos ver aqui a definição de terrorismo que nós temos no panorama internacional, né? Porque o Brasil, felizmente, sofre pouco com atos terroristas, embora haja aí na história do Brasil alguns exemplos disso, da aviação brasileira, alguns exemplos disso. Primeiro, terrorismo é o uso intencional de violência ou ameaça para incutir medo, destinada a intimidar ou coagir governos e sociedades na persecução de seus objetivos, que geralmente são políticos, ideológicos ou religiosos. Então, o terrorismo é o uso da violência para poder intimidar pessoas ou grupos ou governos em favor da sua causa, né? Essa definição é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que obviamente é um dos países que mais trabalha na ação contra terrorismo, né? Um dos países que mais sofre, o principal alvo dos grupos terroristas na atividade são os Estados Unidos da América e, em função disso, eles são também aquele país que mais trabalha com prevenção ao terrorismo. Talvez os Estados Unidos e Israel estejam aí liderando essa luta contra o terrorismo no mundo. Essa definição é do Departamento de Defesa americano. E no Brasil, como é que nós vemos o terrorismo? O que a gente fala de terrorismo? Aí eu trago aqui uma definição da nossa Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Diz assim a ABIN: terrorismo é o ato com motivação política ou religiosa que emprega força ou violência física ou psicológica para infundir terror, intimidando ou coagindo as instituições nacionais, a população ou um segmento da sociedade. Então vejam que é muito próximo daquilo que os americanos colocam também, não podia ser diferente, né? Essa definição é da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Então, tranquilo aí com a definição de terrorismo, é você usar a força para intimidar pessoas ou grupo de pessoas ou governos a prestarem atenção ou a cederem aos seus atos que geralmente têm uma motivação. O terrorismo é feito com uma motivação. E qual é a motivação desse ato terrorista ou desses grupos terroristas? Vamos ver aqui. Os grupos terroristas, de uma maneira geral, lembre-se sempre que o que a gente está discutindo aqui está na área das ciências humanas, do relacionamento. E não há uma ciência, isso não é uma ciência exata, né? O que a gente faz aqui é trabalhar com médias, com maiorias, com proporções, e aí a gente consegue chegar a algumas verdades que não são evidentemente absolutas, né? Então os grupos terroristas, se a gente for dividir os grupos terroristas de uma maneira geral, a gente vai dividir em 3 grandes grupos e o que sobrar a gente coloca em outros. A gente tem aqui, ó, os grupos terroristas normalmente são grupos políticos, grupos nacionalistas, grupos religiosos e aí as outras motivações que vão surgir ao longo da literatura, ao longo da história, né? Há motivação qualquer para o sujeito praticar um ato terrorista, porque o ato terrorista é um ato de violência. Então, quando ele pratica um ato de violência motivado por ciúme, e esse ato de violência acaba se tornando um ato de interferência ilícita e coloca em risco a segurança de uma aeronave, isso pode ser classificado como ato terrorista também, muito embora o objetivo dele não fosse aí causar terror
a ninguém a não ser a pessoa amada, né? Mas vamos por aí, vamos jogar isso para outros. Eu trouxe aqui alguns exemplos de grupos para que a gente possa entender como é que eles funcionam. Grupos políticos. A gente tem os grupos de extrema esquerda, como por exemplo o MRTU no Peru, o Exército de Libertação Nacional na Colômbia, são grupos aí que estão sempre em atividade na América do Sul. Temos grupos de extrema direita, neonazistas, nos Estados Unidos e alguns grupos muito fortes na União Europeia também. Temos os grupos nacionalistas, o IRA na Irlanda, aquele que defende o isolamento e defende a emancipação de determinado território, a autonomia de determinado território. A gente teve agora, aos poucos, na Espanha, o pessoal querendo a independência de um território, e ali já começava a surgir um movimento que podia se tornar um movimento terrorista. Felizmente o governo central espanhol conseguiu agir e evitou, ficou só na questão dos protestos e tal. Temos o PKK na Turquia, que age também na União Europeia da mesma forma. Temos os grupos religiosos, esses são os mais famosos, porque esses são os que propagam a violência em nome da religião, né? O que é algo sem sentido quando você quando você para pensar que religião é a religação, né? Religião significa religar o homem com Deus, com a divindade, e aí você usar violência para provocar isso é um negócio meio sem sentido, mas a gente não está procurando lógica aqui, a gente está procurando motivação. E aí nós temos a Al-Qaeda, que age em todo o Oriente Médio, o Hamas, que age na Palestina, o Hezbollah, que age no Líbano, o Boko Haram, que age na África, na Nigéria. E para que não fique só marcado aí como os grupos islâmicos, porque todos esses são islâmicos radicais, nós temos o grupo Identidade Cristã. Veja, um grupo cristão, né, também que age com face terrorista. Esse nos Estados Unidos, esses são radicais cristãos, os outros são radicais islâmicos. Significa que isso não está ligado, de fato, a uma religião. Está ligado ao comportamento humano. Ele é terrorista e ponto final, independe da religião dele, né? É claro que os que chamam maior atenção e que têm feito mais atos e que têm aparecido mais, até porque o objetivo é propagar realmente seus atos, são os grupos radicais islâmicos, mas há grupos cristãos também agindo da mesma forma, tão errados quanto, né? E aí nós temos os outros, por exemplo, eu coloquei aqui os ambientalistas do Earth First, que é um pessoal ambientalista radical, daqueles que destroem propriedades, destroem fábricas e promovem o terrorismo em prol de um ambientalismo, de purificação do planeta Terra, né? E temos os grupos de ódio racial também, como já houve nos Estados Unidos a Ku Klux Klan, eu acredito que não haja mais, mas a Irmandade Ariana, por exemplo, que tem uma relação direta com os neonazistas, né? Essa Irmandade Ariana, o termo ariano remete a todo o movimento nazista, e esses também estão agindo aí nos Estados Unidos e na União Europeia. Então veja, nós temos grupos terroristas aí em uma classificação que nos leva a entender a motivação desses grupos. E que motivação é essa, né? Bora ver aqui o que a gente pode tirar de motivação para que alguém cometa um ato terrorista. Primeira motivação que a gente encontra na literatura aí é o terrorismo de Estado. O que é esse terrorismo de Estado? Veja, adoção de políticas de repressão e eliminação física de minorias étnicas ou de adversários de um determinado regime configura-se em uma forma de baixar o moral e enfraquecer oposições. Esse terrorismo de Estado aí é um terrorismo praticado pelo governo de plantão, pelo governo que está no poder. Isso está muito comum agora, por exemplo, na Venezuela, com aquelas milícias armadas censurando e aplacando e causando, inclusive, cometendo vários crimes contra qualquer regime, qualquer um que se opõe ao regime do Nicolás Maduro. Então, a gente vê isso hoje claramente na Venezuela. O terrorismo de Estado, o terrorismo patrocinado pelo Estado. Ele tem milícias armadas que vão sufocar qualquer tipo de revolta ou qualquer tipo de oposição, às vezes simplesmente a oposição ao seu governo.
Temos o turismo religioso, que são atentados praticados em nome de uma deidade, em nome de uma divindade, ou motivados por visões divergentes do mundo, né? Eu sou católico radical e acho que quem não é católico, quem não é cristão radical, deve morrer, e eu saio por aí explodindo mesquita, explodindo sinagoga e por aí vai, né? Esse é um ato religioso. Também não faz sentido se você parar para pensar no que significa religião, mas enfim, volto a dizer que a gente não está procurando lógica, está procurando a motivação dessas pessoas. E a motivação nem sempre tem relação com a lógica. Terrorismo nacionalista separatista, práticas motivadas por ideias patrióticas. Aí o grupo se reúne e acha que deve se libertar do restante da região onde está, do país que o domina, e aí ele vai promover um tipo de terrorismo separatista, nacionalista, né? Esse é bastante comum. A gente viu aqui no leste europeu vários grupos agindo assim. As fronteiras do mundo ainda não estão definidas. A gente viu recentemente a Rússia anexando a Crimeia e provocando guerra com a Ucrânia. Então, repare que, por mais que o mundo pareça consolidado, ele não está consolidado. As fronteiras, elas são muito sensíveis ainda, principalmente em lugares em que os conflitos vêm se arrastando há muitos anos, como, por exemplo, no Oriente Médio, né? A questão de Israel com a Palestina é algo aí que daqui a pouco, quer dizer, o conflito é secular, né? Entre israelitas e palestinos, mas dos estados conforme reconhecidos, Israel e a Palestina, que é um estado reconhecido por alguns países do mundo, tem um conflito aí de muitos anos e que não se resolve. Mas vamos ver aí quais são os objetivos dos grupos terroristas a partir dessas motivações, né? Se tem essa motivação, ele deve ter um objetivo. Qual o objetivo do ato terrorista? O que ele busca com esse ato terrorista? Eu elenquei aqui alguns objetivos. Claro que eles podem ser variados, né? Volta àquela coisa estou tentando fazer um recorte, nós estamos fazendo um recorte dentro daquilo que a gente tem de experiência na área, com a literatura que a gente tem. Não dá para ser preciso ou para dizer que essa classificação é excludente, se for isso não é mais nada. Não, não é assim. E estamos na área de humanas. Bom, objetivos de grupos terroristas. Nós temos objetivos humanitários, né? Humanitários, desculpa, geralmente contra-humanitários, né? Os crimes são contra a humanidade. Temos os objetivos monetários, em que o terrorista está atrás simplesmente de dinheiro. Ele sequestra para pedir dinheiro e para investir esse dinheiro em armas, em equipamento, em suborno, enfim, em várias coisas. Mas ele sequestra para pedir dinheiro. Então tem um objetivo monetário. Objetivos criminais, aí é crime mesmo, pura e simplesmente crime, né? Asilo político, sequestra um avião para ir para outro lugar e chega lá e pede asilo político. Razões pessoais, aí as mais variadas possíveis. E objetivos imprevisíveis, é aquilo que eu falei, né? Tem coisa que não dá, o sujeito surta e resolve sequestrar um avião porque ele surtou e ele acha que é daquele jeito e pronto. Então, nós temos aí esses objetivos, mas os mais fortes aí são os objetivos monetários, os criminais, o asilo político, né? Ele tem esse objetivo, ele quer mais dinheiro para financiar uma causa maior, né? Ele quer cometer alguns crimes porque a pessoa está atrapalhando o desenvolvimento do processo, ele vai lá e mata aquela pessoa, explode aquela pessoa. Asilo político, quando ele está fugindo de algum regime, alguma coisa assim, se julga perseguido no seu país, e aí ele pede asilo político, mas ele usa para sair do país um ato terrorista, ele sequestra um avião, ele sequestra alguém. Isso é muito comum também. Bom, e aí vamos dar uma olhada um pouco na característica desses agressores. Como é que eles se comportam? O que a gente pode ver de comum em todas essas experiências que a gente tem aí com esses agressores, com esses terroristas? Bom, os criminosos, os refugiados e os psicóticos, aqueles com distúrbios mentais, eles possuem duas características que são, eles agem por impulso. O criminoso até que ele pensa um pouco, mas o refugiado e o psicótico ele age mais por impulso. O criminoso pode até ter um certo grau de planejamento. Mas ele tem recurso ilimitado, ele tem pouco recurso e ele tem pouco conhecimento técnico. Ele faz a coisa meio tateando ali, ele acaba conseguindo realizar o ato terrorista dele, mas não é algo planejado, com recursos, não, é algo mais intuitivo, é algo mais cordial no sentido
do Sérgio Buarque de Holanda do coração, né? Aquela coisa que ele faz ali por impulso, faz na emoção e aí acaba realizando um ato terrorista. Os outros grupos, os grupos terroristas de fato organizados em células terroristas que têm uma filosofia terrorista por trás, esses grupos são extremamente perigosos porque eles possuem recursos normalmente até ilimitados, né? Eles têm dinheiro, eles têm armas, eles têm explosivo, eles têm especialista em explosivo, especialista em infiltração, especialista em treinamento militar. Eles têm treinamento, eles fazem treinamento, eles têm campos de treinamento. A gente já ouviu várias vezes aí na mídia o campo de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão, campo de treinamento de outro grupo terrorista em tal lugar. Isso é muito comum e muito usual. Eles recrutam pessoas no mundo inteiro e levam para esse campo de treinamento e dão treinamento para o sujeito fabricar a bomba, para o sujeito ser o homem-bomba, fazem lá uma lavagem cerebral para o sujeito aceitar a condição de se explodir, né, de doar a sua vida em prol da causa. E eles têm, em determinado momento, apoio de alguns governos. A gente tem histórico de governos que patrocinam grupos terroristas tentando desestabilizar o governo vizinho, tentando se manter no poder. Enfim, há patrocínio de governos a grupos terroristas. Operam em células, isso é que é difícil. Apesar de existir um controle central do grupo, apesar de existir uma mente, uma cabeça por trás do grupo, eles agem em pequenas células, eles são treinados para agir em pequenas células, de 2 a 5 pessoas. Então, quando você captura, quando a polícia consegue capturar uma célula, o grupo terrorista não está muito preocupado com isso, porque ele tem várias outras células agindo, e essas células elas são isoladas, por isso o nome célula. Elas são isoladas umas das outras porque a captura de uma não compromete a captura das outras. Isso torna o combate ao terrorismo muito mais complexo, muito mais difícil. Como é que é o modo de atuação desses grupos terroristas? Como é que eles agem, né? De uma maneira geral, a ação específica com um objetivo definido e preciso. De uma maneira geral, eles têm um alvo, né? E eles vão lá, não, a gente vai explodir a estação de metrô de tal lugar. Eles vão lá, explodem e tentam explodir a estação de metrô de tal lugar. Essa é uma das formas de ação. Agora, tem um outro também que espalha muito mais terror, que é o seguinte, alvo aleatório, escolhe um alvo aleatoriamente, sem nenhum motivo aparente, a não ser aglomeração de pessoas. Os objetivos deles justificam o meio, ou seja, eles vão explodir tudo mesmo, por quê? Porque o objetivo é mais importante. E os atentados pretendem impor o terror de forma generalizada. Então, ao buscar o terror de forma generalizada, eles vão causar atos aí em, como eu disse, estações de metrô, aeroportos, grandes vias, local de aglomeração de muitas pessoas, centros comerciais, e é o que a gente tem de fato visto. Com que objetivo eles fazem isso? Primeiro, enfraquecer ou desacreditar a autoridade de determinado país ou uma determinada ideologia, né? Eles tentam explodir centros comerciais para dizer, ó, o capitalismo não funciona, né? Ele não consegue te proteger e coisas dessa natureza. Ou o próprio governo falar, esse governo aí não te defende, né? Ele não te protege. Tornar a causa pública nacional e internacionalmente. Quando ele explode um shopping, explode uma estação de metrô, isso vai ser notícia, obviamente, no mundo inteiro. Intimidar e coagir a opinião pública para a sua causa. Ele acaba gerando terror, que é o objetivo, por isso o nome é terrorismo. Ele quer intimidar as pessoas frente à sua causa. E a tentativa de obrigar o Estado a aceitar suas exigências. Dependendo da configuração aí, um sequestro, ele vai obrigar aquele país a aceitar aquelas condições que ele coloca. Esses são os objetivos aí de atos terroristas a partir desse modo de atuação que a gente viu. Tranquilo com isso? Quer dizer, não dá para ficar tranquilo frente a uma realidade dessa, né? Mas você precisa estar ciente dessa realidade para que você entenda a importância do seu trabalho ou a importância do trabalho do pessoal de Aviation Security, de AVSEC, se você não estiver ligado diretamente a isso. Eu já vi muita gente dizer, pô, para que isso? Para que tanto porte? Para ter tanta revista? Que frescura é essa? Não é não. Preste atenção no que está como pano de fundo de tudo isso, que você vai entender que essas ações são extremamente necessárias. Tranquilo com isso? Então vamos avançar com a nossa disciplina.
A nossa próxima aula, dando continuidade aí aos atos de interferência ilícita, vai falar especificamente do sequestro de aeronaves. Então, o sequestro de aeronaves é o assunto da nossa próxima aula.